Bom dia, alunos do quinto ano. Espero que todos estejam bem, estejam em casa. Então, hoje nós vamos dar início ao segundo bimestre, tá? Então, é outra apostila. É essa apostila aqui, ó. Livro 2. Segundo bimestre, livro 2. Então, vocês podem abrir lá em português, na página 8. Aqui a minha já tá aberta. Capítulo 3. Lixo que não é lixo. Então, neste capítulo, nós vamos aprofundar mais o assunto sobre reciclar, sobre reutilizar lixos descartados, tá bom? Então, na página 8 lá, tem um leão feito de pneus descartados. É uma escultura de Yong Ho-ji. Então, aqui é um material, é uma escultura feita de pneus, tá? Então, aqui mostra como reutilizar materiais. Como reutilizar materiais. Aqui tem um texto falando sobre reciclar, sobre reutilizar. Eu não vou ler os textos para que o vídeo não fique para que o vídeo não fique longo, tá? Então, eu não vou fazer a leitura dos textos. Mas eu peço que vocês façam a leitura para entender e responder as atividades. Daí tem lá na página 9. Para começar, observe a imagem da página ao lado, que é a página anterior, e comente com os colegas as questões a seguir. Estas questões são respostas pessoais, então são respostas de vocês mesmos, tá? Então, lá, letra A. Descreva o que você sentiu ao observar o leão criado por Yong Ho-ji. O que você sentiu ao ver esta ilustração? B. Você considera o leão representado na imagem uma escultura? Daí tem o porquê. Assim, sim, porquê? Eu quero que vocês expliquem daí. C. O leão é composto de tiras de borracha extraída de pneus. Você conhece outras criações artísticas feitas de materiais recicláveis? Então, a gente já trabalhou sobre materiais reciclados, já trabalhou em outras séries também, vocês já trabalharam, já fizeram trabalhos com reutilizando os materiais, né? Então, quero que vocês me expliquem lá na letra C. Número 2. Cite alguns exemplos de produtos reciclados que podem ser feitos com pneus velhos. Em seguida, responda. Por que não devemos descartar pneus na natureza? Então, por que nós não devemos descartar os pneus? Os pneus, eles demoram a se decompor, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual não devemos descartar na natureza, porque ele demora a se decompor, se acumular água nele, ele pode transmitir aqueles mosquitinhos, mosquito da dengue, que causa doenças, tá? Então, por isso que nós devemos reutilizar e não jogar no lixo, porque ele demora a decompor, tá bom? Vamos para a próxima. Tá, na página 10, eu quero que vocês coloquem, eu não falei no começo, né? Eu quero que vocês coloquem as datas, tá? Coloque a data de hoje nessas páginas que eu vou passar atividade, tá bom? Na próxima página 10, então. Crônica narrativa. Podemos conhecer uma pessoa convivendo com ela, prestando atenção em seus gostos e preferências, entendendo seus hábitos. Mas seria possível conhecer apenas observando coisas que ela joga no lixo? Será que a gente pode conhecer alguém observando apenas coisas que ela joga no lixo? Leia esta divertida crônica e descubra. Daqui tem uma crônica que vocês vão fazer a leitura. Daí tem o autor que escreveu essa crônica, tá? E vamos para a próxima página. Então, façam a leitura para responder as atividades a seguir. Lá na página 12. Narrando com diálogos. Saboreando a leitura. Letra A. Qual é a relação entre os personagens da crônica? Explique como você descobriu. Então, qual a relação que eles têm? Lá no começo fala, eles... Aqui, ó. Encontravam-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. Então, eles moram no mesmo local, no mesmo estabelecimento, no mesmo edifício. Tá bom? Na B. De que modo os personagens ficam sabendo sobre algum hábitos e gosto que o outro possui? Então, de que modo? Daí vocês respondam lá. Número 2. Releia o trecho final da crônica, depois usando um diálogo, vocês vão escrever como um diálogo.
Escreva abaixo uma pequena continuação. Então, vocês vão dar uma continuação a esta crônica, tá bom? Próxima, o texto que você leu. Desenvolve uma narrativa por meio de diálogos. Resuma brevemente nas linhas a seguir. Então, vocês vão fazer um resumo deste diálogo aqui, dessa crônica. Como assim, professora? Vocês vão escrever. Um homem e uma mulher se encontram na área de serviço do edifício, onde conversam sobre o lixo descartados. Tá? Daí vocês vão continuar. Vão fazer tipo um resumo, sem ser diálogo, tá bom? Uma história também pode ser contada por meio de diálogos entre os personagens que participam dela. Nesse caso, a voz do narrador pode ser intenciosamente ocultada e as falas dos personagens, em geral, são indicadas por travessões. Travessões é aquele risco antes da fala, antes da frase, tá bom? Está indicando que é uma fala. Na página 13. Lixo transformado. É comum ver anúncios na televisão, em revista, em cartazes, sugerindo reciclagem de produtos que jogamos fora. Que tal observarmos alguns materiais antes e depois? Antes e depois de serem reaproveitados. Tem uma figura ali de uma menina que reaproveitou como era antes a garrafa e como ficou depois. Usando imagens, apresente para seus colegas um produto reciclado e um produto reciclável que originou-se. Então, é aqui. Vocês vão fazer isso aqui no caderno. Escrevam no caderno lá, atividade da página 13. Apresente 2 imagens que você colocou na ficha do folha 7 no material de apoio. Então, essa aqui é no material de apoio. Tem aqui, ó, o antes, como que era o material e como ele ficou depois de ser reutilizado. Vocês vão colar imagens aqui, tá? Podem imprimir imagem e colar. Decolem no caderno. Explique como o material foi reaproveitado. Escrevam para mim no caderno como esse material foi reaproveitado. Então, essa daqui vai pro caderno, tá bom? Na página 14, texto injutivo e argumentativo. Ninguém discorda de que preservar o planeta deve ser uma preocupação constante em nossas vidas. No entanto, nem sempre é fácil decidir o que fazer para isso. Leia o texto a seguir para conhecer algumas ideias. Então, eu quero que vocês façam a leitura deste texto aqui para responder as atividades a seguir, tá bom? Página 16. Coloquem a data, tá? Repensando a leitura. Releia o texto e resolva as questões a seguir. Letra A. A ordem das palavras reduzir, reutilizar e reciclar é aleatória? Explique. Então, o que essa ordem quer dizer? Essa ordem é reduzir, reutilizar e reciclar. Quer frisar a importância de reciclar o lixo. Tá bom? Letra B. O texto afirma que muitos produtos são feitos para serem jogados fora logo após o seu uso. Por que você imagina que isso acontece? Tá, daqui